Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 6, sobre um profeta sem honra. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, então, acompanhado dos seus discípulos, começou a ensinar na sinagoga. Aleluia! E aquelas pessoas que estavam ali, muitos ao ouvi-lo, se maravilhavam com tanta sabedoria e ficavam se questionando: quem é este que faz esses milagres, que tem tanta sabedoria? Aleluia! Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Aleluia! E ficavam escandalizados por causa dele. O Senhor Jesus lhe disse para seus discípulos: só em sua própria terra, entre os seus parentes e entre a sua própria casa é que um profeta não tem honra. E a palavra do Senhor diz que ali ele não pode fazer muitos milagres, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los, porque eles eram muito incrédulos. Então, meus amados irmãos, como é difícil alguém da sua casa, quando você prega o evangelho, alguém conhecido, dar crédito, louvado seja o nome do Senhor. E ali, por causa da incredulidade, Jesus, ele não conseguiu fazer muitos milagres. Ei, lindão, ei, lindona, assim é comigo, é contigo. Quantas vezes nós queremos pregar para alguém que conhecemos, quantas vezes queremos pregar o evangelho para os nossos parentes, para os nossos amigos, mas eles não dão crédito, aleluia, e às vezes impede de um milagre, sabe, se consumar na vida dessas pessoas, porque elas fecham o coração para a palavra de Deus quando ouvem a palavra vindo de ti, um amigo, um parente, aleluia, porque o próprio Senhor Jesus diz que o profeta não tem honra na sua casa, na sua igreja, no meio dos seus amigos, não tem honra, não tem crédito, mas Jesus, ele foi usado para fazer outros milagres na vida de outras pessoas. Então, eu sempre faço essa oração, quando eu oro pelos meus parentes, pelos meus amigos, por alguém que às vezes não dá crédito por aquilo que a gente fala. Senhor, envia outra pessoa para pregar, para falar do amor de Cristo, aleluia, porque talvez se for eu, Pai, a pessoa não vai dar crédito, aleluia, vai ser incrédula, e Deus, ele envia outras pessoas, meus amados irmãos, e é assim que eu creio. Senhor, alcança a vida daquele familiar, Pai. Envia pessoas para confirmar o que eu já falei por meio do Espírito Santo. Aleluia. Na direção do Espírito Santo, quando você prega para alguém, na direção do Espírito Santo, essa pessoa fecha o coração, porque é da tua família, porque é do seu ciclo de amizades, porque é da sua igreja local e não dá crédito, aleluia. Deus, ele envia alguém para confirmar a palavra. Sabe por quê, lindão, lindona? Porque a palavra não é sua. A palavra foi dada por meio do Espírito Santo. Deus colocou as palavras na sua boca e ele confirma em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Talvez tem pessoas que não têm dado crédito à sua pregação, mas continue pregando, porque Deus, ele se responsabiliza e ele vai confirmar na boca de uma terceira pessoa, que essa pessoa nem conhece, e ela verificará que foi obra do Espírito Santo, que era Deus na sua vida, no nome de Jesus. Continue pregando, queiram dar crédito ou não, porque o seu negócio é com Deus. Lembre-se, Deus, ele sempre envia alguém para confirmar a palavra, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra é dele e não do homem, não é minha, não é sua, é dele. Ela é viva e eficaz e Deus confirma. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, seja mensageiro de Deus na terra. Ainda que as pessoas façam cara feia, que as pessoas não deem crédito, Deus, ele é contigo. Você é mensageiro e mensageira do reino de Deus. Não feche a sua boca. Não fique atemorizado, triste, mas continue falando a palavra de Deus, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e da justiça. Ele vai usar alguém para te respaldar no nome de Jesus. Receba essa palavra, seja abençoada, abençoada em nome de Jesus.